teve esse jargão, essa piadinha interna de que toda profissão erra, né? Mas a do jornalista é a única que pega o erro e manda para casa de 50 mil pessoas, né? Velhos tempos dos 50 mil pessoas. Mas eu acho que a Folha, por exemplo, ela sempre teve, pelo menos na reinvenção da Folha nas mãos do Otávio, essa ideia de ser um jornal plural, né? Irritantemente plural ali, com aquelas réplicas e tréplicas que às vezes duravam semanas e tal. E eu acho que eles tentam ser isso até hoje. Agora, o fato é, e de novo, muitas vezes se erra a mão. E eu acho que hoje, pela quantidade de informação em circulação, pelo baixíssimo investimento nas redações e também pelo clima de guerra que se deflagrou entre governo e imprensa, a chance de errar a mão é maior. A chance de errar a mão é maior. E tem errado. Eu vejo que tem errado a mão com bastante frequência. A gente conversou mais ou menos um mês atrás. Nessa conversa se disse que ainda tinha algumas expectativas positivas, principalmente quanto ao Paulo Guedes, por ser um cara mais técnico e que parecia ser um cara que, de todos ali, era um cara que pelo menos parecia saber o que estava fazendo. É o ministro que come de garfo e faca, né? Com talher. É um cara que sabia o que estava fazendo. É isso. Depois desse um mês e das lambanças do governo, alguma expectativa sua mudou? Não, na verdade é o seguinte, o que eu acho é que, assim, é um governo de medíocres, sabe? É um governo de pessoas desqualificadas, né? Em geral. A começar pelo presidente e pelo seu freak show, seu ministério que parece um ministério de filme do Tim Burton, né, cara? Agora, eu acho que desses medíocres, a gente tem duas pessoas que sabem o que estão fazendo. Não quer dizer que eu concorde com o caminho que eles estão indo, que é o Paulo Guedes e o Moro. Bom, o Moro até ontem, né? Depois do conge. O Moro é um conge. E do sobre forte emoção. Exatamente. Mas o que eu acho é assim, eles não são medíocres, eles são pessoas acima da média, especialmente com uma média tão baixa quanto a desse governo. E o fato é que eu não entendo de economia, macroeconomia, o suficiente para condenar a visão do Paulo Guedes sobre economia. Eu conheço pessoas que eu respeito bastante e que não me parecem serem pessoas de coração de pedra, que defendem o liberalismo como uma forma de fazer o dinheiro circular, inclusive entre os mais pobres. Eu sou leigo, eu não consigo ver essa possibilidade, porque eu acho que, como muita gente também acha, que se você der lucro para o empresariado, ele vai comprar mais casa em Miami, em vez de reinvestir no trabalhador. Mas o fato é que esse governo não pensa assim. Entende? Esse governo não pensa assim. E eu, que até alguns minutos atrás estava criticando essa coisa de representatividade exacerbada, não sinto a necessidade de ser representado pelo Paulo Guedes. Entende? Eu acho que é um cara que pensa diferente de mim, é uma forma de pensamento que tem subsídio teórico ali, e ele vai trabalhar de acordo com os parâmetros dele. Eu acho isso. E Deus abençoe, entendeu? Espero que dê certo, de fato. E de fato, eu acredito que esse é o governo do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele encontrou uma figura pública, poderia emplacar no Hit Parade. o Bolsonaro é a Spice Girls, entendeu? Ele é o cantor de laboratório, entendeu? O empresário inescrupuloso ali é o Milli Vanilli. Ele não é nada, entendeu? É o Bolsonaro porque o Bolsonaro é a figura que estava despontando nas pesquisas com potencial para para vencer o Lula. Se não fosse o Bolsonaro, a gente sabe bem que seria o Luciano Huck, entendeu? Se não fosse o Luciano Huck nem o Bolsonaro, seria o Dória. Seria qualquer um, né? O governo, de fato... Mas o projeto do Paulo Guedes estava lá. O projeto do Paulo Guedes estava lá, entendeu? Recomendamos fortemente o perfil, O Fiador, que saiu na Piauí, né, que conta exatamente que o Paulo Guedes, munido de pesquisas de mercado, foi atrás de um presidente no qual ele pudesse acoplar
O áudio do Bolsonaro é fantástico, né, cara? Que quando ele fala, tem um homem aí que veio me procurar, não sei bem por que ele veio me procurar, graças a Deus, não sei. É fantástico, né? Esse é o governo do Paulo Guedes. Tudo que está acontecendo, tudo isso que a gente adora discutir no Twitter, no Facebook, podcasts e tal, eu não vou dizer que não é importante, porque a gente tem, por exemplo, o ministro da Educação, que é incapaz de mandar o material didático para as escolas, que é incapaz de montar uma equipe, que é incapaz de falar. É incapaz de qualquer coisa, né? Que é incapaz, ponto, né? Ou incapaz. Nós são 3 ministérios que são assustadores, né? O Ministério da Damares, o Ministério do Ernestinho e o Ministério do Ricardo Vélez, né? Quer dizer, são 4, que tem o do meio ambiente também. O resto não existe e esses 4 só fazem besteira, né? Impressionante. Então, quando fazem alguma coisa, né? Então eu acho que não dá para chamar isso de discussão desimportante. Mas assim, a entrevista que o Guedes deu pro Estadão, eu achei muito reveladora a clareza que ele tem disso, entendeu? Ele falou, o Bolsonaro, não é que ele está perdendo tempo fazendo tweet falando mal da Folha ou do Estadão e tal. Ele foi eleito para isso, entendeu? Essa é a função do Bolsonaro. Ficar de ombudsman dos jornais, ficar, que bom que era o golpe de 64, porque homem com homem é um horror. É isso, cara. O papel dele é isso. E eu achei muito interessante o quão claro isso é. O Guedes faz as coisas de adulto e o Bolsonaro faz o espetáculo de pirotecnia. A questão que o Guedes não soube responder ali na entrevista do Estadão é o quanto o papel do Bolsonaro atrapalha ele. E eu acho que atrapalha muito. Eu acho que atrapalha muito e tem atrapalhado bastante, eu acho que vai atrapalhar mais. O Guedes esteve no Senado, fez umas besteiras, né? Falou umas bobagens e tal. E a gente tá gravando essa entrevista na quarta-feira, dia 3 de abril. E hoje, à tarde, o Paulo Guedes vai até a Câmara, né? Finalmente, o Guedes vai até a CCJ. E segundo a Mônica Bergamo, o Guedes passou a noite em claro, se preparando para a entrevista na CCJ. Então vamos ver o que vai acontecer lá. Medo, hein? Medo, porque no Senado, onde a pressão é muito menor, ele já deu sinais de que qualquer coisa ele enfia a viola no saco e vai embora, né? Ele falou, eu não tenho apego nenhum a isso aqui, eu tenho uma vida fora daqui. Ele mesmo diz, né? A gente até brincou no podcast, ele já está preparando para começar a distribuir currículo. Sim. Então vamos ver o que ele vai aprontar hoje na CCJ. E isso é que dá medo, porque o Guedes saindo, a gente sempre brinca no podcast de qual é o turning point pro Bolsonaro cair. Pra mim o turning point é a saída do Guedes, porque, cara, nada segura o Bolsonaro se esse cara sai e o mercado abandona o governo. Porque é o governo do Guedes. Exatamente. Esse cara não tem sustentação, o Bolsonaro não tem sustentação nenhuma política. Não. Eu também acho isso. E eu acho que é o seguinte, o Guedes é um teórico, né, cara? Ele não é político. A gente não pode se admirar dele não saber o traquejo político, porque ele nunca foi político. Ele precisava estar salvaguardado com uma boa liderança na Câmara, um bom presidente. Ele não tem traquejo nenhum, né? Ele não tem nenhum, cara. Comparando com outros ex-ministros, né? Ele é um tosco, né? Exatamente. Então, eu acho isso, cara. Ele não tem salvaguarda nenhuma, ele está exposto a um meio, a um environment ali que não é dele, né? E eu acho... Cara, eu não quero nem verbalizar o que eu acho, mas vocês podem imaginar, né? Então eu também tenho um pouco de medo, assim, do que vai acontecer. Bom, voltando a falar um pouco de jornalismo, já que a gente está falando de jornalismo e governo, a relação do governo com os jornalistas é bastante conflituosa, né? Muita polêmica foi gerada sobre o tratamento que os jornalistas receberam no dia da posse, por exemplo. Como que você avalia esse episódio exato, assim? Aquilo que aconteceu naquele dia. Você acha que aquilo foi um recado? Você acha que aquilo foi um acidente de percurso? O que você acha? Cara, eu não queria ser arrogante nessa resposta, mas correndo o risco de sê-lo, é evidente que o Bolsonaro nunca leu um livro na vida. Ele diz que leu aquele do Ustra, né? E o do Olavo, né? Que ele põe em cima da mesa. Ele põe aquele na mesa. Ele deve ter lido aquele versículo na Bíblia porque alguém botou um post-it ali pra ele decorar, né, cara? Então, é óbvio que ele não sabe pra que serve o jornalismo. Ele não sabe pra que serve um jornal.
E ele descobriu que ele é um influenciador digital. Ele se descobriu como um influenciador digital e não foi como presidente. Ele já era um influenciador digital antes da campanha. Ele já era uma personalidade digital antes de ser candidato. E ele descobriu que ele pode perfeitamente criar a ilusão para si próprio de estar governando, de ter seus seguidores e de gerar repercussão por meio das suas próprias redes sociais. E é óbvio que uma pessoa assim acha que ela pode controlar o que sai sobre ela nas redes sociais. Agora, isso não é próprio do Bolsonaro. Isso é próprio de muitos artistas brasileiros também. Eu estava conversando com um amigo sobre a volta do Los Hermanos. Tem um texto no livro Tudo é Música que é a cobertura dos shows de despedida do Los Hermanos ali na Fundição Progresso, em 2007. Eu pedi entrevista com eles. Eu falei assim, cara, o Los Hermanos começou na Bis, eu conheço todos eles todos me conhecem, eles me respeitam, eu respeito a banda. Eu queria falar com eles para essa matéria de capa que a gente vai fazer sobre os shows de despedida. A resposta foi: olha, a gente já fez o comunicado no nosso site oficial, a gente acredita que o que a gente precisa falar com os nossos fãs, não com os jornalistas. Isso te lembra alguma coisa ou não? Parecido, né? É o mesmo raciocínio, cara. É o mesmo raciocínio. E no caso do Los Hermanos... Como se os jornalistas fossem ouvir o que eles têm pra falar e não fossem escrever nada. Não, guardar no guarda-roupa. Isso é um raciocínio maluco, assim, na minha opinião, que de alguma maneira passa pela irrelevância da imprensa num país que mal alfabetizado, que é uma realidade que a gente precisa encarar, mas também passa por um desentendimento de que é preciso incentivar a imprensa, que é um bicho muito frágil e que ela é importante, sabe? Agora, os Los Hermanos são formados em jornalismo, cara. Se eles não entendem isso, o que dirá o Bolsonaro, cara, que deve comer na vasilha do cachorro, entendeu? Ele é um tosco, entendeu? Uma pessoa que não tem a menor condição. Eu não preciso nem continuar a frase, porque qualquer coisa que você encaixar aqui, menor condição de, ele não tem, né? Então eu acho que é uma mistura dessas duas coisas. Eu acho que essa ilusão de que as redes sociais são o meu palanque, que é o mundo da Anitta, cara. É o mundo das celebridades dos anos 2010, assim. Cara, a Anitta tem uma agência que produz stories pra ela. E que só piorou, né? Porque começou com o Orkut, aí foi pro Facebook, onde ainda permitiam certo nível de texto, né? As pessoas escreviam e liam. Aí o Twitter, 140, depois 280 caracteres. E que acabou no Instagram, que é só imagem, né? Então, pra que escrever? Pra que ler? Você fica imaginando que, assim, a reunião de pauta da agência que faz stories pro artista. Não, hoje a gente precisa mostrar que ela tá de folga. Então amanhã a gente precisa fazer um stories que ela vai estar... Cara, que mundo doente, né, cara? Que mundo doente. Então eu acho que é um pouco dessa realidade que a gente tá. E vou dizer uma coisa, ouvintes, Opposicasters. Isso me parece só o começo, cara. Isso me parece só o começo. Eu fico imaginando o que o PT faria com as ferramentas de redes sociais contra a Marina Silva, por exemplo. Em vez de botar carro de som no Nordeste falando que ela ia acabar com o Bolsa Família, como eles fizeram, se eles tivessem as ferramentas de fake news que o Bolsonaro teve. Receio que a próxima eleição vai ser a mais podre e suja da história. A tendência é só piorar, né? Eu acho que em algum momento as pessoas vão descobrir o mal que as redes sociais fazem. E não só redes sociais, né? Porque eu tenho uma teoria que, cara, as pessoas falam, porque ele não sai do WhatsApp, não sei o quê. Cara, a gente tem que entender que grande parte das pessoas só tem um mundo do WhatsApp, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo em que vende celular e vende internet. As pessoas entendem como internet um plano de dados que só dá direito ao WhatsApp. As pessoas não acessam a internet como a gente acessa, Spotify, sites, internet. É só o WhatsApp. O mundo dessas pessoas é o WhatsApp. E o Bolsonaro é o presidente do WhatsApp. Sim. Né? É o presidente do mundo delas. Então é natural que o Bolsonaro vá pro WhatsApp e fique postando vídeos no WhatsApp, notícias no WhatsApp, porque esse é o presidente que elas querem. O que não é natural é o tipo de comunicação que ele faz.
que é gasolina na fogueira, entendeu? Sim. Ele não se comporta como um presidente. Não. É o tiozão do WhatsApp.